Bom, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o núcleo celular. Então, o núcleo celular é essa estrutura que geralmente se encontra no centro da célula. Então, as células possuem núcleo, geralmente localizado no centro. Então, toda célula ela vai armazenar, recuperar e traduzir informações genéticas. E essas informações genéticas elas vão estar contidas em estruturas que são chamadas de genes. Os genes, então, eles vão conter as características das espécies. Então, todas as espécies, as suas características, todas são definidas por conta dessa estrutura que é chamada de gene. As características, então, elas são herdadas, elas são transmitidas de pais para os descendentes, para os filhos, né? Então, as características das espécies sempre são transmitidas de pais para filhos, por isso que a gente chama de características hereditárias. Então, o núcleo ele é uma característica da célula eucariótica. Então, a célula, lembrando que a célula procariótica, ela não possui núcleo. Então, uma célula eucariótica, ela pode ter um núcleo, ser formada por um núcleo, como visto na imagem anterior. Ela pode ser formada por dois núcleos, como é o caso desse protozoário, que é o paramécio. Então, esse aqui é um protozoário, conhecido como paramécio. O paramécio ele tem aqui uma estrutura que é chamada de macronúcleo, e uma estrutura menor chamada de micronúcleo. São dois núcleos, então, no caso dessa célula. A célula também pode ter mais núcleos. Então, aqui é um exemplo da fibra muscular. Então, nas nossas células musculares, né? Isso aqui seria uma fibra muscular. A gente consegue ver esses pontos arroxeados aqui, vários deles, numa fibra só. Então, sendo uma célula, essas estruturas arroxeadas aqui seriam os núcleos, né? Então, ela possui mais de dois núcleos. E também existem células que são anucleares, que não possuem núcleo, como é o caso das nossas células sanguíneas, chamadas de hemácias. Então, aqui tem uma imagem mostrando, né, várias hemácias no sangue e aqui os leucócitos. Então, notem que aqui no leucócito, essa estrutura mais corada aqui, ela é o núcleo, que eu já não observo na hemácia por ela ser anuclear, ela não possui núcleo, então. Bom, então o núcleo ele vai ser delimitado pelo envelope nuclear, ou também chamado de carioteca. Vocês também podem ver a denominação de membrana nuclear. Então, elas significam a mesma coisa. É a estrutura que vai envolver e delimitar o núcleo. Então, esse envelope nuclear, ele é formado por uma dupla membrana lipídica, assim como a membrana que delimita a célula. Então, são duas membranas lipoproteicas, né? E esse envelope, em alguns pontos, há uma comunicação entre elas, formando estruturas que a gente chama de poros. Então, o poro, ele é essa estrutura aqui, ó. Ele nada mais é que uma abertura de passagem na membrana nuclear. E essa abertura, ela vai permitir a comunicação da parte interna do núcleo com o citoplasma da célula. Então, substâncias vão poder entrar do citoplasma para o núcleo e substâncias vão poder sair do núcleo para o citoplasma. Então, o poro ele é uma estrutura bem complexa, ele é formado por uma rede de proteínas aqui, então essas proteínas que vão dar uma estrutura ao poro e também vão estar auxiliando nessa parte do transporte de substâncias do núcleo para o citoplasma da célula, né? E a membrana nuclear na parte interna, ela vai ser formada por uma rede de proteínas filamentosas que vão dar uma estrutura ali, um suporte
para essa membrana nuclear, tá? Então, essa estrutura de proteínas ela é chamada de lâmina nuclear. Então, dentro do núcleo a gente vai encontrar a cromatina, vai encontrar o nucleolo e vai encontrar o nucleoplasma. Então, a cromatina ela vai ser formada pelo material genético, o DNA, mais proteínas. Então, o DNA associado a proteínas forma o que a gente chama de cromatina. O nucleolo ele vai ser formado por uma aglomeração de ribossomos. Então, no núcleo também vou ter produção de proteínas, né? E eu vou ter uma aglomeração de ribossomos ali, formando uma parte mais densa do núcleo, que é chamada de nucleolo. E esses ribossomos também é formado por um material genético, só que um material genético chamado de RNA ribossômico. Então, o RNA ribossômico, ele forma os ribossomos do núcleo e, consequentemente, o nucleolo. Então, aqui a gente consegue observar o núcleo, né? Então, essa estrutura aqui, o núcleo, dá para ver aqui a delimitação do núcleo, então é um envelope nuclear. Eu observo que tem uma cromatina que ela é mais escura, quando observada ao microscópio. Então, ela é mais densa aqui, é chamada de cromatina condensada. E geralmente ela está mais nas extremidades do núcleo, então na parte mais externa do núcleo, essa cromatina mais condensada. E essa cromatina mais clara é chamada de cromatina frouxa e ela geralmente está mais no centro do núcleo, tá? E aqui eu observo então uma estrutura mais densa no núcleo, que é o nucleolo, tá? Bom, o nucleoplasma ele vai ser uma solução aquosa, muito parecida com o citosol, que forma o citoplasma. E nessa solução aquosa vão estar dissolvidos ali íons, proteínas, né? E essas proteínas que vão estar atuando ali na produção do RNA ribossômico, enfim, né? Então ali vai ter várias substâncias dissolvidas nessa solução aquosa, assim como lá no citosol, no citoplasma. Bom, os cromossomos, eles vão ter informações, então. Essas informações elas vão ser responsáveis pelo funcionamento da célula. Então, tudo que a célula faz, ela vai ser determinada por informações que estão contidas nos cromossomos. Mas os cromossomos são o quê? Então, os cromossomos, eles são DNA mais proteínas, assim como a cromatina. Então, a cromatina nada mais é do que cromossomos, tá? Então, cromossomos ali no núcleo. Então, o DNA, fragmentos do DNA que codificam proteínas, né, que vão dar origem a proteínas, são chamados de genes. E esses fragmentos é que contêm essas informações. Então, as nossas características, elas são determinadas pela produção de proteínas. E essas proteínas, a informação para a produção delas está contida em fragmentos de DNA, que são chamados de genes. Bom, o número de cromossomos ele vai variar de espécie para espécie. Então, por exemplo, a nossa espécie ela possui 46 cromossomos. A espécie dos chimpanzés ela possui 48 cromossomos. E a mosca da fruta, que é chamada de drosófila, ela possui 8 cromossomos. Então, cada espécie vai ter a sua quantidade de cromossomos. Tá? Então, ela muda de espécie para espécie. Então, como é que é a arquitetura do cromossomo? Como é que esse cromossomo ele é formado? Então, o cromossomo ele vai ter o DNA, né? Então, o DNA ele é uma estrutura filamentosa e esse filamento de DNA ele vai se enrolar em torno de proteínas. Proteínas essas que são chamadas de
estonas, tá? Então, quando eu tenho um pedaço do DNA enrolado em uma estona, esse complexo aqui é chamado de nucleossomo. Então, o nucleossomo é o pedaço do DNA enrolado em uma estona. Então, os nucleossomos, eles vão se comunicar com os outros e vão formar uma estrutura, por causa das ligações químicas que existem aqui entre eles, né? Aqui eu vou ter outras proteínas também formando esses espaços entre os nucleossomos, e essa ligação entre elas vai fazer com que essa estrutura aqui ela se enrole de forma helicoidal, formando então uma estrutura helicoidal, tá? E quando essa estrutura helicoidal ela se enrola ainda mais sobre ela mesma, formando uma estrutura bem densa, eu vou ter a formação, então, da estrutura do cromossomo. Tá? Então, a gente visualiza o cromossomo dessa forma, que é quando essa estrutura está bem enrolada sobre ela mesma, formando uma estrutura mais densa, que são os cromossomos. Bom, então, durante a divisão celular, quando uma célula ela vai se preparar para dividir, a primeira coisa que ela faz é duplicar o seu material genético. Então, ela vai criar para cada cromossomo uma cópia dele mesmo. Então, aqui eu tenho um cromossomo e a cópia dele mesmo. E esse cromossomo vai ficar ligado com essa cópia até o processo de divisão por uma região central que é chamada de centrômero. Então, o centrômero é a região de união entre o cromossomo e a sua cópia antes da divisão. E o cromossomo da cópia, ele vai formar dois braços, né? E esses braços aqui a gente chama de cromátides irmãs, porque são cópias, tá? Então, cópia uma da outra, então a cromátide irmã. E as regiões da extremidade do cromossomo, ela tem uma estrutura mais complexa, diferente, né? E essa região da extremidade é chamada, então, de telômero. Bom, os cromossomos, como eu falei antes, eles são herdados. Então, na espécie humana, nós temos 24 tipos de cromossomos. 22 desses tipos são chamados de cromossomos autossomos. Então, desses 24 tipos, 22 são autossomos. E eles são numerados de 1 a 22. Então, tem cromossomo 1, cromossomo 2, até o 22. E os outros dois tipos são os cromossomos sexuais, que pode ser do tipo X ou do tipo Y. Então, como aparece aqui, né, isso aqui é a numeração dos cromossomos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo até o 22. E aqui no final são os cromossomos sexuais, tá? Então, isso aqui é um cariótipo. Então, o conjunto de todos os cromossomos de um indivíduo, ele é chamado de cariótipo. E ele é representado dessa forma aqui, né, com os cromossomos numerados. Bom, então, as células, todas as células do nosso corpo, elas vão ter os cromossomos aos pares, né? Então, os cromossomos, eles sempre vão estar em pares, exceto as células reprodutivas, que são os gametas, né? Então, o gameta masculino e o gameta feminino. Então, essas duas células não têm os pares de cromossomos. Vai ter só um cromossomo do par. Então, por exemplo, no cromossomo 1, eu vou ter um cromossomo do par no espermatozoide e um cromossomo do par no óvulo, tá? Então, essas células aqui, elas são chamadas de células haploides, porque elas só têm um cromossomo do par, certo? E os nossos cromossomos, eles vão ser herdados, né? Um cromossomo do par vem do pai, através do espermatozoide,
e um cromossomo do par vem da mãe através do óvulo, do ovócito, certo? Então, quando essas duas células se unem para formar um novo indivíduo, ela vai juntar os cromossomos do par novamente. Então, aqui veio do cromossomo 1 do pai, aqui em azulzinho, e um cromossomo 1 da mãe aqui, o rosinha, tá? Então, vem um cromossomo do par de cada um dos genitores, formando então de novo, no novo indivíduo, a célula com os dois cromossomos do par. Então, essa daqui é uma célula haploide, são as nossas células sexuais, e as nossas outras células do corpo, as células que são somáticas, elas são chamadas de diploides. Então, diploides porque elas vão ter os dois cromossomos do par. E os gametas, eles são haploides porque só tem um cromossomo do par. Tá? Até para acontecer essa questão da junção dos cromossomos de novo na formação do novo indivíduo. Bom, esses cromossomos do par, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então, todos os cromossomos do par são cromossomos homólogos. Então, quando se fala em cromossomo homólogo, se refere aos cromossomos do par, certo? Faltou uma coisa aqui, pessoal. Então, olha só. Notem aqui o cromossomo sexual, né? Então, o homem, ele tem um cromossomo X e tem um cromossomo Y, tá? A mulher, os dois cromossomos, eles são X, tá? Então, quando vai se formar os espermatozoides do homem, metade dos espermatozoides vão conter o cromossomo X e a outra metade dos espermatozoides vai ter o cromossomo Y, tá? Então, quem determina o sexo do indivíduo vai ser o gameta masculino, portanto, o espermatozoide. Então, se o espermatozoide contiver o cromossomo X, ele vai se juntar com o X da mulher, né? E vai formar um indivíduo aqui do sexo feminino, como aparece aqui os dois cromossomos X, certo? Se no caso viesse um espermatozoide com o cromossomo Y, iria se juntar com o X da mulher e formaria um indivíduo XY, e nesse caso, um indivíduo do sexo masculino, tá? Então, a determinação do sexo ela vai acontecer no momento da fecundação, quando o espermatozoide encontrar lá com o ovócito, vai ser determinado o sexo biológico. Se ele contiver o cromossomo Y, vai ser do sexo masculino, e se ele contiver o cromossomo X, ele vai ser do sexo feminino, certo? Então, a determinação do sexo acontece ali, nesse momento. Bom, era isso nessa aula. Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Até mais.